O tempo é de pré-colheita. Esse é o assunto de hoje na nossa sala de aula sobre a produção de café com qualidade. Vamos ver. Então, estamos iniciando mais uma etapa, mais um módulo aqui. E hoje nós vamos falar de qualidade, porque nos outros módulos nós falamos de gestão do homem, fazer o que a planta necessita no momento certo. Nós colocamos uma tabela, só para recordar vocês, né? E nessa tabela a gente determinou o que a árvore precisa no momento certo. Momento de adubação, momento de poda, momento de... E depois falamos ontem também de produtividade. Produtividade, o que vem a ser, né? Produtividade é a parte da adubação bem feita, da análise de solo bem feita. Então, tudo isso vai me dar a resposta favorável naquilo que eu fiz a nível de adubação. E hoje nós vamos falar de qualidade. Qualidade, que é a parte, vamos dizer, principal, é o final da linha de tudo que eu gastei, tudo que eu fiz na lavoura, eu vou trazer hoje para o terreiro, né? Que é o momento do manejo pós-colheita. Mas só que antes eu tenho algumas preocupações com a minha pré-colheita. O que é a minha pré-colheita? Quando que eu começo a me preocupar com a colheita? A hora que os grãos começarem a ficar amarelos ou vermelhos no pé. Isso aí acontece lá pelo meio de março, começo de abril. Então é o momento que os frutos começam a amadurecer na árvore. E aí eu tenho que fazer uma previsão de colheita. E o que entra nessa previsão de colheita, né? O que eu vou verificar? O ponto de maturação, como é que está o meu ponto de maturação, a previsão de produção. Para que previsão de produção? Porque eu preciso saber quanto cada talhão vai me render. Além de saber o custo, né, o que eu gastei nele, qual é o retorno que ele está me dando. Né? E, além disso, para que mais eu vou precisar conhecer essa previsão? É para estruturar a minha colheita. Eu preciso saber quanto eu posso colher por dia, para saber se cabe naquela estrutura que eu tenho. Muitas vezes eu tenho uma lavoura que é muito maior do que a estrutura de secagem. E aí eu começo a prejudicar a qualidade. Porque a maioria dos produtores tem esse costume: vou plantar mais tantos mil pés de café, vou fazer mais isso. E esquece que esse café vai amadurecer e vai precisar ser cuidado no terreiro. Então eu preciso crescer dos dois lados, crescer da parte de lavoura compatível com a parte de estrutura, porque senão eu vou prejudicar tudo que eu fiz na lavoura, né? Tudo que eu investi na lavoura, eu vou prejudicar na hora da secagem, vou prejudicar no terreiro. Então é muito importante essa previsão de produção. Iniciar, depois que a gente acertar o ponto de maturação, nós vamos iniciar a arruação, planejar a colheita e verificar os recursos necessários. Então nós vamos ver cada item desse separadamente para ficar bem claro para o senhor produtor rural. Ponto de maturação. Antes de eu sair para a lavoura, o que eu preciso? Eu preciso levar alguns apetrechos aqui. Uma bacia, copo graduado, pano de colheita, peneira, medida de volume, balde, sacos, lista para registro. Então isso é o momento que eu vou para a lavoura, né? E aí, como é que eu vou fazer isso? Eu vou visitar cada talhão. Se eu tenho lá 10 talhões, eu tenho que passar nos 10 talhões. Se eu tenho 20 talhões, é nos 20. Se eu tenho 3, é nos 3. Eu não posso tirar
uma análise aí, tirar uma verificação no talhão que está mais perto ali da sede. Não, eu tenho que andar minha lavoura toda para ter um resultado real, verdadeiro, né? Então, em cada talhão que eu for, eu vou escolher 4 plantas aleatoriamente, né? Lógico, o mais distante cada uma da outra e longe do carreador. Então, eu vou lá na planta e vou derriçar essa planta. Essas 4 plantas, eu vou derriçar ela totalmente, né? De cada planta pelo talhão. Vou abanar o café, vou limpar, né? E depois vou medir o café. Aqui é o momento da minha produção, sabe? Aqui ainda não estou vendo a maturação, eu estou vendo a produção, que é um dos nossos itens. Como eu falei, para eu poder ajustar minha mão de obra, meu espaço de terreiro, meu lavador. Então, é o momento de eu verificar tudo isso, a hora que eu estimar a minha produção. Depois, eu vou fazer a amostragem de maturação. Então, vocês podem perceber, né, a quantidade de grãos verdes, quantidades de grãos maduros e alguns grãos já passas, né, que já existe aqui nessa amostragem. E aí? Vou separar num litro de café, eu vou separar esse pé que eu derricei, né? Os 4 pés que eu derricei, vou fazer uma amostragem única e vou separar 1 litro. Nesse litro, o que eu vou fazer? Eu vou contar os grãos verdes, os grãos maduros e os grãos cerejas. Então, cada um deles, em relação à quantidade total que tem no litro, vai me dar a porcentagem de maturação de grãos secos, né, boias, grãos maduros e grãos verdes. Mas a minha preocupação maior é o grão verde. Esse aqui é que vai determinar o início da minha colheita, porque seria muito bom se a maturação fosse homogênea. Aí sim, porque o fruto, todo fruto, a gente deve colher na hora que ele amadurece. Não deve colher fruto verde. Mas no café, infelizmente, não acontece isso, porque o café, de acordo com as floradas, a gente às vezes tem 3, 4 floradas no ano, de acordo com a chuva, e a maturação fica heterogênea. Então, infelizmente, a gente tem que derriçar todo o pé. E qual é o momento todo o pé? Quando eu tiver uma porcentagem de verde razoável, porque eu não posso esperar o verde virar maduro, porque aí o seco vai cair no chão. E o seco no chão, fatalmente, se não for, vamos dizer, levantado no mesmo dia, ele vai fermentar, que é o nosso pior defeito na bebida do café. Ok? Então, eu tenho que achar um momento aí adequado de porcentagem de verdes, de grãos verdes, para eu dar início à minha colheita. Então, planejando, separando, contando, né, a quantidade de grãos verdes, cerejas e boias, eu vou buscar a porcentagem de cada um. E o meu foco principal, o momento principal é esse aqui, quando os grãos verdes estiverem em torno de 20%. Eu sei que muita gente, por problemas de chuva, por problemas no começo de colheita, muita gente chega a colher aí cerca de 40% ou 50% de verde. Sabe? É o tal negócio. Isso aqui não é uma regra, não é uma receita de bolo, né? Então a gente tem que ver de acordo com a situação do ano. Se choveu bem, se não choveu. Então a gente tem que ter essa maleabilidade para poder ver isso. Mas nunca fugir dos 20% e 25%, porque
o maquinário nosso, de quem tem, vamos dizer, a mecanização, o descascador de cereja, ele foi fabricado para ser regulado com, no máximo, 25% de verde. Se você passar no equipamento mais de 25% de verde, o que vai acontecer? Não vai haver a separação que eu desejo do verde e do descascamento do cereja. Então, vai continuar passando verde no cereja. Eu não vou conseguir, vamos dizer, fazer a separação real e necessária que eu preciso do verde e do cereja. Então, gente, vamos trabalhar nos 20% para que a gente tenha um resultado positivo que não prejudique a nossa qualidade. Porque o verde também, bem tratado, isoladamente, ele até dá uma bebida dura, ácida, mas dá uma bebida dura. Melhor do que aquele grão boia, aquele grão que já secou, caiu no chão, que vai me dar uma bebida fermentada, uma bebida rio, que é intolerável. Ninguém vai depreciar muito o seu café. Outra coisa que a gente precisa estar atento antes, né, do início da colheita é com isso. Meu maquinário, como é que está? Tanto a parte de colheita quanto a parte de mecanização no terreiro. A manutenção eu já fiz, então eu preciso fazer essa manutenção em todos os equipamentos que eu tenho, para que não pare a colheita por conta de quebra de máquina. Às vezes eu tenho um lote de café colhido, trouxe para a moega e o lavador quebrou. Como é que eu vou fazer? Para tirar esse café da moega é muito difícil. Então, para evitar quebra de equipamento durante o processo, vamos fazer a manutenção preventiva. Não vamos esperar quebrar, não, porque ela vai ficar muito mais cara do que se eu trocar um rolamento antes dele quebrar, se eu trocar uma correia antes dela arrebentar. Então é isso que eu tenho que buscar. E ver o material que eu vou precisar, peneira, rodo, sacaria, lona, tudo isso antes de eu começar a minha colheita. E a estrutura que eu tenho lá de secagem, né? O meu terreiro está com trinca, está furado, está quebrado, preciso dar uma recapeada nele. Então, tudo antes do início da colheita para não prejudicar a qualidade do meu café. E depois, sim, aí eu posso já, de acordo com essa porcentagem, o que fazer? Já começar a minha arruação por aquele talhão que está mais maduro do que o outro. Então, eu vou fazer um roteiro de arruação de acordo com a maturação de cada talhão. Então, aí eu já começo o meu roteiro de arruação. O início da colheita, eu tenho que verificar também quantidade de pessoas que eu vou usar, a mão de obra que eu vou usar, tanto para colher, se a minha colheita for manual, e quem eu vou usar também lá no terreiro, para rodar café, para lavar café, para despolpar, depende da estrutura que eu tenho que verificar essa mão de obra. Para poder, inclusive, se precisar, treinar essa mão de obra antes do início da minha colheita. E o meu maquinário, se a minha colheita for, vamos dizer, mecanizada, também a mão de obra que eu vou ter que usar para esse maquinário, porque tem maquinário que ocupa um trator, que ocupa uma carreta, que o café joga lá direto na carreta, tem maquinário que ensaca na máquina. Então, são vários tipos de equipamento que tem e que sempre precisa de mão de obra. E uma mão de obra especializada, não pode ser qualquer mão de obra nesse momento, porque é um momento mais crítico, vamos dizer, que a gente tem com o nosso café. É depois que eu tiro ele do pé. Enquanto ele está no pé, perfeito, está tudo bem. Depois que eu tirei do pé,
a responsabilidade minha, a responsabilidade do homem, da minha equipe, começa a ser mais importante e mais crítica, vamos dizer. Então, terminando essa pré-colheita, né, que é uma fase bastante importante, porque é o momento em que eu tenho que ver tudo, né, tudo que eu preciso, além de determinar o ponto de maturação, mas tudo que eu preciso que vai me dar apoio para que dê certa a minha colheita e eu não fique prejudicado na qualidade. Então, o principal foco meu agora é qualidade. Eu não posso errar, porque, como eu já falei, eu tirei o café do pé. Agora a responsabilidade é só minha. Tudo que eu fizer daqui para frente errado, eu vou ter o reflexo no final. Na hora do benefício, eu vou ver tudo que eu fiz de errado nesse momento de colheita e também de manejos culturais. Então, gente, vamos prestar atenção. Eu tenho mais um módulo à frente que a gente vai detalhar o nosso manejo no terreiro, para que não perca a qualidade tão almejada. Ok? Muito obrigado.